Meus queridos irmãos, nesse vídeo falaremos sobre candomblé, iniciação, falaremos sobre um monte de coisas e muitas dúvidas. Por que que no candomblé não se tem atendimento com preto velho? Ou será que tem caboclo? Ou será que tem Exu? Como que é? É só orixá? Bem, isso a gente vai responder, vem, não vai perder não, viu? O ser humano pode ter tudo aquilo que ele deseja e sonha. Quando ele não o tem, é porque ele desistiu de sonhar. Salve, salve, meus queridos e amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Portal Paz. Hoje falando sobre espiritualidade com nomes diferentes, com formas diferentes. Muito feliz de estar aqui nesta casa onde meu conhecimento, minha entrada no candomblé ocorreu mesmo. Foi aqui que eu fiz o meu primeiro borique e foi aqui que começou o encaminhamento para a minha iniciação. Hoje, com meu irmão de Santos, em Cosimoan, eu, Lembazu Beuá, estou aqui para agradecer, mas é para a gente falar sobre Deus. Bem-vindo. Obrigado. Agradecido você na presença aqui no Iso Roshimofumi Bolô. É o irmão de coração. Sua bênção sempre. Abençoe, sabe? E agradecido estar aqui mais uma vez no canal do Portal Paz. Bem, estávamos conversando antes aqui e nós estávamos falando sobre o perigo e a dificuldade, muitas vezes, que as pessoas encontram quando elas buscam muitas orientações em lugares diferentes, com formas diferentes. O processo do nosso desenvolvimento, ele é muito individual, e nesse processo inicial do nosso desenvolvimento a gente precisa tomar alguns cuidados muito sérios. Primeiro, sempre ter uma boa orientação, alguém que seja seguro, respeitoso, respeitado por ser conhecedor daquilo que se fala, e ter aquele segmento de desenvolvimento, para que lá na frente, sim, você possa abrir um leque maior. Mas a gente conversava sobre essa questão religiosa, que a gente fica pipocando em muitos lugares e, por fim, a gente não consegue formar uma ideia inicial, aquele pontapé inicial. E aí o que acontece? Desistimos da religião, desacreditamos da religião. Entenda a religião como todos os âmbitos de visão, já que todos nós buscamos o mesmo caminho, que é Deus. Mais tempo de experiência aqui, imagino que já deve ter vivido muito dessas situações, meu pai. Sim, sim. Tem pessoas que procuram, eles vêm numa casa de candomblé, ou se não vão em qualquer casa espiritual, procurando ajuda. Então procura um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e tudo acaba não seguindo o foco de onde que ele está indo. Então, muitas vezes, uma receita que é dada de um, e ao mesmo tempo a receita dada pela outra pessoa, acaba dando uma confusão mental na pessoa e ela acaba desistindo do que ela realmente queria. Então, assim, quando a gente quer chegar no objetivo, durante o período poder chegar lá, ou seja, antes de chegar à calmaria, tem sempre a tempestade. E a partir do momento que tem tempestade de um lado ou outro, que é o momento de cura, ele acaba desistindo porque acha que não está dando certo. Então, muitas vezes a pessoa procura um, procura outro, depois procura um terceiro e não sabe qual que deu certo. Então, todos estão certos e todos estão errados ao mesmo tempo. Exatamente. E acaba desistindo disso aí. Mas tem uma das coisas que me preocupa muito quando a gente fala sobre essas questões de religião é que, infelizmente, ainda tem muitas pessoas que elas não estão preocupadas com a informação lúcida.
elas estão preocupadas muito em como vão sobreviver o caos da vida normal. Então, muitas vezes acaba deturpando o processo do ensino, Sim. da fé das pessoas. Né? Nós estamos falando, por exemplo, Deus, veja, a gente conhece como Deus, como Zambi, como Olorum, Olodumare, como Lissá, como Gadu, grande arquiteto do universo, tem vários nomes. Mas Deus é um único só. É aquela energia que a gente tem, aquele propósito que fez a gente. É. Então, quando você for buscar uma religião para desenvolver, Umbanda, Candomblé, Ifá, Espiritismo, Catolicismo, qualquer religião, você tenha sempre em mente o seguinte: aonde você quer estar. Aonde você quer estar não é na religião, nesse caso que eu estou falando, é aonde você quer estar de paz interior. Porque é muito importante a paz interior. Você pode ser até descrente de tudo que é crença. Se a paz interior estiver em você, você tem muita luz. Que é o que nós estamos buscando, não é? Com certeza. E o pessoal pensa que a partir do momento que entrou numa casa que seja de espiritual, ou se não tem um caminho para levar a Deus, que o resultado é imediato. Na verdade, é um caminho árduo para poder seguir, para poder chegar lá. Né? Então, não é como se fosse um prêmio da loteria, não é como se fosse uma coisa que no estalo vai aparecer. Existe todo um processo. E muitas vezes, no meio do caminho, as pessoas desistem, porque sem entender o que está acontecendo com ela. Então, primeiro ela tem que se conhecer, né? Fazer uma reforma íntima, jeito de falar. Ela tem que se conhecer e ver para onde ela está chegando, quer ir. Tem pessoas que gostariam de ter muitas coisas aqui, vem pedindo muitas coisas, mas no fundo, não sabe onde querem chegar. Então todo o caminho é como se fosse um caminho certo para ela e não é aquilo ali mesmo que ela está precisando. Então a gente tem que entender muitas vezes, em qualquer casa espiritual, ou se não qualquer pessoa que seja um mentor, que seja um zelador, que a gente não pode dar o que a pessoa está pedindo, sim o que ela está, que ela precisa e não o que ela pede. Porque pedir todo mundo pede muito. Exato. Estava lembrando aqui, logo que eu fiz a minha feitura lá em Piauí, na Bahia, e todo mundo falava o seguinte: Jordelais me chamavam de Lufã, por ser filho de Oxalofã. Então, como o Jordelê era difícil de falar, na Bahia virou Lufã. Até hoje eu sou conhecido como Lufã. E aí eles diziam: Lufã, agora vai começar as provações. Sim. Esse teu primeiro ano de iniciação, você terá que estar muito focado, porque as provações serão grandes. E quando a gente fica pensando assim, nossa, mas fiz um santo, né? Centrei uma energia poderosa, mais provação? Não, com certeza mais provação. Você não saiu de lá perfeito. Não. Você fez uma limpeza e você colocou energia e fez o santo em si. Mas a vida é uma caminhada, a vida é uma guerra. E ela é feita cheia de batalhas. E você vai ter muitas batalhas para frente. Então a gente não vai ser perfeito, e perfeito é só Deus. A gente é imperfeito, graças a Deus, para poder ficar aprendendo o tempo todo. Mas uma das coisas que a gente precisa dizer, a iniciação, ela mexe nas nossas entranhas, né? Sim, é uma virada de chave. Uma virada de chave. Qual foi a maior mudança na sua vida quando o senhor fez? Foi durante o período para fazer a iniciação que eu comecei a utilizar a empatia e descobri que eu não era dono da verdade. Cada um tem a sua verdade. A minha verdade muitas vezes não é a verdade do outro, porque são situações diferentes, classes sociais diferentes, educação diferente. Então eu comecei a observar que a gente tem que colocar no lugar do próximo para poder entender bem as coisas. E outra coisa é que eu dava muita atenção a quem na verdade não merecia tanto. E deixava de dar atenção em quem realmente merecia. Eu desprezava. Então a gente começa a analisar o que a gente fazia. Faz uma reforma mesmo. O que vale a pena para a gente, o que não vale. A gente é tão pequenininho, a gente não é soberbo, a gente não pode estar com o nariz para cima e nem pode ficar com a cabeça para baixo. Porque somos todos iguais, todos com o mesmo objetivo, é ser feliz. Essa semana eu escutei
Ele voltou muito diferente. Tu era mais fofinho antes, agora, agora parece que tu tá com uma armadura. Não, não é uma armadura, mas na verdade a gente começa a analisar todas as situações, porque o bonzinho demais acaba sendo bobo e o muito rigoroso acaba sendo chato. A gente tem que saber estar em equilíbrio com a gente, na nossa vida e nosso temperamento. As mudanças são grandes, mas São. veja, tudo que nós estamos falando, a gente está falando de desenvolvimento de personalidade, desenvolvimento humano e desenvolvimento de mediunidade. Falamos sobre as nossas fés, mas um dos pontos importantes, todo o desenvolvimento mediúnico que o pai Dario teve, foi na Umbanda, foi grande desenvolvimento. E chegar no Candomblé com caminhos diferentes, com cultos diferentes, ritos, acho que seria a palavra melhor, né? Um pouquinho. Ritos diferentes, foi um choque grande também. Foi interessante porque, trabalhando na Umbanda até chegar ao Candomblé, a gente viu que uma coisa acaba agregando a outra. Né? A Umbanda, eu chegava até certo ponto, eu queria mais um pouquinho em relação a santo e acabei entrando no Candomblé. Um agrega o outro, um não vive quase sem o outro. Né? Os dois são praticamente são parecidos nesse sentido. Um pouquinho mais em relação ao inquice, que a gente trabalha em cima do inquice, ou senão do orixá, e o outro mais em cima dos catiços das entidades. É lógico que o candomblé tem as entidades, tem os catiços, mas a Umbanda em si trabalha bastante em relação a isso. A diferença maior que eu senti foi que o candomblé ele acaba tratando a pessoa em si, naquela pessoa, e o tempo todo foca na pessoa. É bem individual. Então, se a pessoa chega na casa de candomblé, não é como se fosse uma gira da Umbanda, que todos vão ali e recebem um passe e uma folha, um chá, essas coisas que fazer. Não, a gente pega a pessoa enquanto ela não estiver bem, a gente não larga. Não é o coletivo. A Umbanda trabalha muito bem o coletivo, que é excelente. E a gente chega também no candomblé a pegar aquelas pessoas que realmente precisam e trabalhar em cima delas. Hoje me fizeram uma pergunta e eu não soube responder. No Candomblé a gente trabalha muito em cima do santo e do herê. Sim. Né? São as duas entidades mais presentes, as duas forças mais presentes na vida do Iaô. Né? O Iaô, para quem não sabe, é o médium que incorpora. É aquele que dá passividade ao mundo espiritual. Mas também se trabalha o caboclo, Sim. né? A linha do caboclo ao boiadeiro, e a linha de Exu e Pombagira. Sim. Tem marinheiro também, tem outros também. Tem. E que momentos que eles vêm no trabalho no candomblé? Em qual festa, em qual momento que vem? A gente faz um toque para caboclo, a gente faz um toque para Exu. São toques que a gente fala que até que esquenta a casa, traz energia dos antepassados, que existe uma diferença entre antepassados e ancestralidade. Antepassados são aqueles que são viventes, que vieram até perto da gente, que estão perto da gente para poder dar o caminho, para poder ajudar, que seria o Exu, o boiadeiro, o caboclo indígena, todos eles estão aqui que foram viventes, não necessariamente da nossa, do nossos, das nossas encarnações. Agora, já o orixá, ou se não o inquice, é a força, é a que incorpora, que seria os caboclos. Agora, a força que a gente manifesta, que seria os orixás em inquice. Então, enquanto um vem até a gente, o que a gente solta, a nossa ancestralidade que a gente já tem, é quando nasce para o santo e a gente manifesta isso. Então existe uma diferença entre os dois. E o caboclo é bom porque vai dar o passe, vai movimentar bastante a casa, o pessoal gosta muito dos caboclos, que é um pouquinho diferente também dos inquices, que o inquice é energia tão densa com a gente, que eles não falam. Eles estão ali para fazer os atos e não falam. Mas a gente sente energia em todo o barracão, em todo o enzo. Já os caboclos, não, os caboclos estão ali para dar uma palavra amiga. Pessoal, inquice é o santo, tá? É como nós chamamos no segmento Angola, na candomblé de Angola. Banto, né? Inquices, mas também conhecido como santo. Bem, uma aula breve, curta e um pouco de informações para que vocês possam conhecer a gente de uma forma melhor, mais humana, mais simples, onde a gente dá risada, onde a gente
passa atropelando porque esqueceu o que ia falar, porque cortou a ideia. Então, essa simplicidade é que faz a vida. Aonde você estiver, na escolha que você tomar para a sua vida, lembra sempre, o que importa não é o caminho, mas é a simplicidade que você vai percorrer o caminho. Então, seja no Espiritismo, seja no Catolicismo, seja com os nossos irmãos luteranos, evangélicos, seja no Candomblé, na Umbanda, seja em qualquer caminho, seja sempre simples e preze sempre pela simplicidade do teu ser. Dessa forma, eu agradeço a presença de vocês aqui e é uma honra poder estar aqui junto contigo, meu irmão. E agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho também e sua presença. Amém. Nos vemos. Fique em paz. O medo era o mesmo para aquele que tentou como para aquele que desistiu. As transformações que pedimos em oração ao Criador serão alcançadas no instante em que nós nos lançarmos em ações e atitudes para conquistá-las. E é nesse momento que podemos vos assegurar que o céu não tem limite. Ela tá meio fria, ela tá meio congelada, meio fria. Você faz assim, eu olho pra mim pra outra, tá? Me perdi. Tudo bem? Você corta? Você corta? Não, eu me perdi. Desculpa. Não tem problema. Nós vamos esperar como tá. E é uma Kombi mesmo. É uma Kombi mesmo.